Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa conversa fascinante, sabe? Com traders profissionais que alcançaram sucesso assim notável, gente com resultado de 7, 8 dígitos, recordes em mesas proprietárias. As fontes são trechos de uma mesa redonda onde eles abriram o jogo mesmo. Falaram das jornadas, estratégias e, o que é crucial, os desafios, os aprendizados. A ideia é extrair a essência, né, de como navegar nesse mundo tão volátil do trading. Ok, então vamos lá. O que realmente separa os traders que conseguem ser consistentes? Olha, um ponto de partida interessante que surgiu logo de cara foi uma certa divergência sobre como começar, sabe? Como assim? Alguns defendem muito as mesas proprietárias, as prop firms, né? Aquelas empresas que dão capital para o trader operar. Ah, sim! E dividem os lucros. Isso. Vem como um caminho acessível para escalar capital rápido, com risco limitado ali ao custo da avaliação. Entendi. Mas pelo que vi, outros alertam para um perigo aí, né? Exato. Tem um alerta forte sobre o risco de desenvolver quase um vício tipo de ficar comprando avaliação atrás de avaliação depois de falhar. Quase um hábito de jogo. A sugestão contrária é: começa pequeno. Conta real, sua, mas pequena. Foca puramente na habilidade por meses sem a pressão e as regras específicas das props, que às vezes podem até mascarar uma falta de consistência real. Faz sentido. E um ponto que pareceu um consenso foi a necessidade de desenvolver uma vantagem, um edge. Assim, fundamental. Desenvolver essa vantagem antes de buscar mais capital, seja via própria ou não. Um dos traders mencionou que operou por tipo 10 anos antes de ir por uma prop. Nossa, 10 anos? A ideia é clara. Primeiro, ter uma segurança financeira pessoal, um fundo de emergência. Depois, foco total na consistência. Talvez usar conta demo, teste gratuito. Só então, depois de provar para si mesmo que tem um edge, investir numa avaliação paga. E essa vantagem, esse edge, pelo que eles falaram, vai muito além de só ter uma estratégia boa, né? Bateram muito na tecla do psicológico. Exatamente. É crucial entender isso. O edge que eles descrevem é meio duplo, sabe? É ter uma estratégia que funciona, sim, comprovada, mas e o domínio da própria mente? Controle emocional, disciplina para seguir o plano. Isso. Saber lidar com a perda, um deles chegou a dizer que metade da vantagem competitiva não está nem na estratégia em si. Metade? Metade está na habilidade de não ficar mexendo na operação depois que ela está definida. Sabe? Combater aquele impulso de querer ajudar o trade, de supergerenciar. Entendi. E isso conecta com o que eles falaram sobre a importância das repetições no mercado real, né? Para realmente se conhecer. Sim, para identificar pontos fortes, fracos, descobrir se você é mais para scalping, aquelas operações super rápidas, ou para trades mais longos. Essa experiência prática, ela é insubstituível. É ali que se aprende a controlar as emoções quando o mercado vai contra, imagino. Exato. E falando em emoção, um perigo que destacaram foi a superconfiança depois de uma sequência boa de ganhos. Ah, o famoso rei do mercado. Isso. Um trader disse que quando começa a se sentir assim, tipo um deus do trading, ele se afasta. Para. Porque ele sabe que é aí que está mais vulnerável a uma perda grande. Interessante essa autoconsciência. E sobre gerenciar o risco, o que mais chamou atenção? Falaram de ajustar o tamanho da posição. Sim, gestão de risco é central. Uma tática que mencionaram foi escalar para dentro das posições que já estão dando certo. Como assim escalar para dentro? Tipo, adicionar mais à posição conforme ela avança a seu favor, ajustando o stop loss junto. O oposto do perigoso preço médio para trás, que é ir comprando mais enquanto o preço cai, sabe? Ah, entendi. Evitar adicionar a posições perdedoras, exatamente. E outra coisa, proteger o capital. Sacar lucros da corretora regularmente, para não arriscar tudo numa maré ruim ou justamente num momento de excesso de confiança. E sobre o tamanho da posição, reduzir depois de perder. E isso, reduzir drasticamente o tamanho da posição depois de perdas e aumentar dinamicamente nos ganhos. Mas olha só, eles foram claros, isso só funciona depois de muita, muita experiência. Para quem está começando, tentar fazer isso é receita para desastre.
Falando em maré ruim, um tema que apareceu bastante foi o tal do fundo do poço. Vários admitiram que só mudaram hábitos destrutivos depois de perder muito dinheiro. Parece que a dor real, sabe? Aquela perda que machuca mesmo, que tira o sono, foi o catalisador para muitos abandonarem comportamentos ruins. Quase um rito de passagem, doloroso, mas transformador. Nossa, e como isso se liga à mentalidade? Totalmente. Liga-se à ideia de aceitar o risco antes de entrar na operação. Pensar, ok, esse valor aqui eu já perdi, quando você coloca o stop loss. Isso ajuda a desapegar do resultado imediato e focar só na execução, no processo. Tira o ego da jogada. Exatamente. O ego, a necessidade de estar certo o tempo todo, apontado consistentemente como o maior inimigo do trader. Eles mencionaram também a importância de se desconectar, fazer pausas, às vezes longas. Parece um pouco contraintuitivo, né? Ficar longe do mercado para operar melhor. Pode parecer, mas faz todo sentido quando eles explicam. Pausas, às vezes de semanas até meses, foram descritas como essenciais para ganhar clareza mental, para evitar o burnout. Ter outros interesses, outras responsabilidades, isso, paradoxalmente, ter outras coisas na vida ajudou alguns a operar melhor. Diminui a pressão, a obsessão com o gráfico. Isso puxa outro ponto, o excesso de informação hoje em dia. Verdade. Por tanta gente falando de trade na internet, como eles veem isso? Olha, como uma faca de dois gumes. Tem muito acesso à informação, o que é bom por um lado. Mas, por outro, é uma dificuldade imensa de filtrar o ruído. Separar o joio do trigo, né? Quem realmente sabe do que fala, Exato. quem realmente opera e tem resultado, versus os gurus que apareceram ontem. No fim das contas, essa jornada de encontrar o que ressoa com você, o seu método pessoal, parece ser um desafio atemporal. Talvez até mais difícil hoje, com tanta coisa disponível. Então, resumindo tudo isso, o que a gente pode tirar de mais importante? A jornada para a consistência no trading parece ser bem menos sobre encontrar a estratégia perfeita. E muito mais sobre dominar a si mesmo, né? Controle emocional, disciplina, um gerenciamento de risco que se adapta. E humildade. Humildade para aprender com os erros com o mercado. Sem dúvida. As repetições, a prática, constroem a experiência. Mas o que sustenta o trader no longo prazo é a resiliência mental, a capacidade de se adaptar, aceitar a incerteza e focar no processo, na execução. Não só no resultado financeiro de hoje ou amanhã. Fica então a reflexão final. Se o processo e a mentalidade são tão universais entre esses traders de sucesso, mesmo quando eles usam estratégias completamente diferentes, será que a verdadeira vantagem competitiva está menos no sistema específico que se usa e mais na disciplina implacável para seguir qualquer sistema que seja sólido, gerenciando o risco e, principalmente, gerenciando a própria psicologia diante dos altos e baixos inevitáveis do mercado?